Do Corinthians, campeão brasileiro do ano passado, só sobraram 3 titulares. O desmanche começou com o ataque dos chineses, que levaram Gil, Ralf, Renato Augusto e Jadson. Wagner Love e Malcom tiveram como destino o futebol europeu. Mas as saídas não pararam em 2016. Felipe foi o primeiro a sair e arrumou as malas para defender o Porto. Elias também foi para Portugal, mas para jogar no Sporting. Na mesma época em que o volante se foi, Bruno Henrique acertou com o Palermo da Itália. E 2 atacantes foram embora ao mesmo tempo. André, também para o Sporting, e Luciano, emprestado ao Leganés da Espanha. Em menos de 9 meses, 11 jogadores importantes, dos quais 8 eram titulares na campanha do ano passado, deixaram o clube. A reposição desde o começo do ano não foi à altura. Jogadores como Balbuena, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme ainda não foram capazes de suprir a ausência dos que saíram. E quem chega agora então? Os novos reforços, Jean e Gustavo, vieram da Série B para jogar no Corinthians. Na manhã de sábado foi a vez de Gustavo, apelidado de Adebayor no começo da carreira, a ser apresentado. O jogador que veio do Criciúma vai vestir a camisa 9 do Corinthians, mas não conseguiu esconder o nervosismo na hora da entrevista coletiva. Quanto mais perguntas, mais ele suava. Desculpa. Não é nervosismo, eu acabei de treinar e essa luz aqui tá muito quente. E, pô, tô suando pra caramba aqui. Gustavo já foi registrado na CBF e está à disposição do técnico Cristóvão Borges para o jogo de quinta-feira contra o Sport. Artilheiro do Criciúma na Série B com 11 gols, o jogador garante que tem tudo para dar certo no timão. Sou um jogador muito guerreiro, gosto muito de lutar. E o que não vai faltar para mim aqui é a vontade e a raça, do jeito que a FEL gosta, e se Deus quiser, Gustavo e o Corinthians tem tudo para dar certo. Não importa que a camisa 9 tem rendido muita pressão a quem a vestiu nos últimos tempos. André jogou este ano o tempo todo sob a desconfiança da torcida e não conseguiu se firmar. Mas Gustavo, o Adebayor da Fiel, espera que com ele a história seja diferente. Fico muito feliz em poder vestir essa 9, que foi de grandes jogadores como Ronaldo, que eu sou muito fã, que é meu ídolo hoje, e espero trazer muita felicidade para a Fiel e para o Corinthians. Queria dizer o seguinte, o Corinthians, vou repetir aquilo que eu já falei, o Tite só foi porque o Corinthians começou a patinar, na minha opinião. Ele tem uma outra corrente que acha que... Você não acha que ficou ruim porque o Tite saiu. Você acha que o Tite saiu porque ele já sentiu que a coisa estava complicada. Eu acho que o Tite percebeu que a coisa estava patinando, vem um convite da seleção brasileira, essa coisa toda. E, poxa, como não trabalhar com uma diretoria íntegra, bacana, que não deve ser acusada de nada e que, ao longo dos últimos anos, só mostrou competência. É verdade. Pelo que foi dito aqui, não poderia estar funcionando, porque lá, né, a coisa é bacana. Então o Tite foi para a CBF e percebeu que o Corinthians estava patinando e foi embora. Todos os que saíram do Corinthians, ninguém saiu algemado. Todos saíram porque quiseram sair. O último, Elias. Estou dizendo isso porque baixaram o pau na diretoria do Corinthians, que não é primorosa como não é nenhuma outra diretoria de clube. A gente sabe tudo isso. Mas ninguém foi algemado para o aeroporto. Tocou o telefone, o cara vai embora. Aliás, por falar em tocar telefone, fechou no dia 31 a janela. Não é isso? Foi. Tem nego na terapia hoje. Dirigente e jogador. Estão na terapia porque o telefone deles não tocou. Estava todo mundo louquinho para ir embora. Isso vale para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, até para o Palmeiras, que é líder do campeonato, e para o Santos. Né? Palmeiras vem aí eleição. Né? Tem que analisar isso, abrir, né, o leque. O Palmeiras vai ter eleição, não será o Paulo Nobre. O Cuca já deu uma insinuadazinha que pode não renovar e ir embora para a China para fazer aquele contrato tipo assim, fechamento de carreira. De novo para a China? Deu entrevista agora. Deu entrevista. Que pode, na virada do ano, pode ser que aceite um convite para ir para a China. Né?
O Corinthians, nós já sabemos a dificuldade, já foi abordada aqui. Não deu para contratar o Messi, não deu para trazer o Neymar e tal, e saiu todo mundo. E vai ter que tocar o barco com isso, com esses jogadores. E com esse jogador está em quarto lugar. Aliás, os astros estão conspirando para não tirar o Corinthians da quarta posição, porque ele sai e volta. Né? Ele sai e volta. Do São Paulo nós já abordamos aqui. E o Santos é uma efervescência agora com essa ideia da diretoria do Santos de construir um estádio. Isso vai dar uma fumaça que vocês nem imaginam. É só esperar. Espera mais só um pouquinho. Tá? Aliás, amanhã deve sair algumas notícias aí sobre pontos que não justificam o acordo para a construção de um novo estádio. Né? Então, e aí eu volto naquela cascata que eu falei aqui na abertura. Vale o time dentro de campo. Não adianta ter diretor de futebol genial, presidente genial. Seria ótimo se pudesse ser, mas a gente sabe que não vai ser assim. Nem na CBF. Claro que eu ironizei quando eu disse que é a diretoria dos sonhos. E o professor Tite está lá. Né? O professor Tite está lá, que é um cara que não trabalha com bandido. Certo? O Tite é o cara. Na carta falou, né? O Tite é um cara que não trabalha com bandido. Né? Então, ele está lá dirigindo a CBF, dirigindo a seleção brasileira. Jogador que resolve. O São Paulo está numa pindaíba, só vai poder sair se os jogadores resolverem. Seja quem for o presidente, quem é diretor de futebol, não interessa. O Corinthians a mesma coisa. Palmeiras está numa boa, líder do campeonato, essa coisa toda. E o Santos idem. Então, eu acredito muito na solução de campo. Técnico. Alguns são muito competentes, outros mais ou menos. E os jogadores que têm que resolver. É isso, que não tem muito segredo. Esse negócio de falar, vamos trocar, não sei o quê. Não vai resolver. Será que da noite pro dia, o Marlos, se o presidente fosse quem... Escolhe um presidente bacana que você acha da tua vida, vai. Bacana, escolhe um. Julito Coutinho. Pronto, Julito Coutinho. Antônio Leminunes Galvão. Isso, o Marlos da noite pro dia viraria o Zé Sérgio. Ah, peraí, ó. E você, Godoy, o que você acha da história do Corinthians? O Corinthians poderia estar numa situação melhor financeira. O problema maior ali é financeiro, independentemente da qualidade técnica e da vontade dos jogadores de transferência, de janela, de porta, de escada, de corredor, de cerca. A camisa do Corinthians só tem um patrocínio, gente. Só tem um patrocínio na frente ali da instituição federal que deveria patrocinar todo mundo, porque tem dinheiro nosso na parada aí, né? Ó, instituição financeira. Então, só tem um patrocínio. Ó, manga não tem nada, nas costas não tem nada, no calção, só o bumbum dos jogadores que está interessando. Depois você fala dos Bambi, o povo só tá de olho no bumbum dos caras do Corinthians. É duro ter um patrocínio. Eu olhava o bumbum do Ronaldo faz tempo. Ninguém, ó, calção na frente nada, camisa, manga nada, ó, aqui em cima nada, nas costas nada. E a bilheteria do estádio não vai para o departamento de futebol. Tem que baixar mesmo a folha de pagamento. Hoje qualquer pé de rato ganha muito e a diretoria está administrando as finanças, está administrando certo. Tecnicamente, o campeonato é uma briga desgramada, mas desgramada. Você vê lá embaixo para cair, a insistência de alguns times para cair. E não consegue. E lá em cima, a insistência de alguns times para chegar. E não chega. Empaca. Encaia. Igual fala o Dr. Marcos Baraldo Gomes lá em Rio Preto. Encaiou, Godoy. Encaiou. Eu falava, não dá. Então, as finanças do Corinthians vão estar bem, maravilhosas. Mas se o time não ganhar, é pau para todo mundo. É para treinador, para jogador, para todo mundo. Como será nos outros times também. Deixa o Palmeiras perder o primeiro lugar. Depois que o Cuca falou, deixa eu treinar o time que nós vamos ser campeão. Se perder o primeiro lugar, já vai crise no palestra. Ou como diz o sábio, na arena. No parque. Os grandes times brasileiros não têm fartura de anúncio. Corinthians, você tem razão, mas fecha os olhos e pensa nos grandes. Os 4 primeiros, por exemplo, que são grandes. Mas Corinthians é diferente, cara. Sabe por quê? Tudo quanto é executivo milionário
Se não é corintiano, fala que é. Só que não vincula. É só pedir pros filhos do Lula, cara. Pede pros filhos do Lula ajudar um pouquinho. Esses caras onde põe a mão, esses caras ricos rapidinho, depois de dos repente. últimos tempos,